E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Esse ciclo que ele fala é como se ele sempre subisse, o pessoal corre atrás quando vai cortar pela metade, quando vai chegar perto do halving, e aí depois começa uma queda. Demora um pouquinho, aí começa uma queda. Então parece que é sempre assim, para quem não tá vendo, né? Mas ele vai subindo, aí sobe, chega meio que no topo por ali, e depois desce, cai de novo, aí sobe, quando vai chegar ao próximo halving, que acontece de 4 em 4 anos. Uma maneira boa de entender é que não é a cada 4 anos pelo período temporal, é a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin começou a funcionar... Que dá quase 4 anos. Vai dar 4 anos, vai dar próximo disso. Porque o Bitcoin é quase um reloginho, a cada 10 minutos você tem a mineração de um novo bloco. Então, por isso que 210 mil blocos vai dar um período de 4 anos. Mas o que acontece é o seguinte, lá atrás, quando começou a rodar o protocolo, para cada vez que se resolvia o problema matemático, o minerador ganhava uma recompensa, eram 50 bitcoins. Aí no primeiro halving, em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, caiu para 12,5. 2020, já na pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125 em 2024. E aí pense o seguinte, o negócio já é limitado. Serão no máximo 21 milhões. Disso tem uma cacetada perdidos. Quantos perdidos? Entre 4 e 5 milhões? Uns 30%, 40%. Por aí. Então vai ter menos do que 21 milhões, seguramente. Agora, daqui em diante, deve se perder menos, né? Ainda vai perder um pouco, mas menos porque é muito fácil você perder algo que não vale nada. Mas é mais complicado perder alguma coisa que tem muito valor. Se lá em 2012 eu perdesse um Bitcoin, a Malu nem ia brigar comigo. Se eu perco um Bitcoin agora, talvez dê divórcio. Pode rolar divórcio, tá? Então, pense nesse negócio limitado que ele é demandado. E aí, pensando com ouro novamente, faz uma analogia. É como se o sindicato dos mineradores de ouro se reunisse a cada 4 anos para falar: mundo, de hoje em diante vamos somente minerar metade do que a gente minerava antes. Então, ao invés de produzir 1 tonelada de ouro por ano, serão 500 quilos. E aí, se você tem menos oferta daquilo que é muito demandado, o preço tende a subir. Só que muita gente fala que agora o halving é um evento muito mais psicológico do que com impacto real, tendo em vista que lá atrás, como a gente falou, em 2012, quando teve o primeiro... Dividia muito, né? É que tinha pouco estoque e o fluxo era grande ainda, então isso mexia bastante com o mercado. Agora a gente já tem mais de 9 milhões de bitcoins minerados, então boa parte dele já foi minerado. E agora, o fluxo ele é muito pequeno comparado ao todo que a gente tem. Vocês acham que o halving hoje a importância é muito mais por conta de narrativa? Ou vocês veem uma aplicação realmente, olha, isso aqui faz preço porque o fluxo diminui? Olha, cara, pode ser os dois, tá? Assim, mas isso não existe consenso na indústria sobre o que é. O psicológico, sem dúvida, tem um pedaço aí. Isso eu acho que todo mundo consegue assim, quase que atestar que tá lá. A questão da rede, assim, essa é uma visão correta. É o que você falou, assim, hoje você tem muito mais Bitcoin em circulação, quer dizer assim, então a halving deveria afetar menos. Mas aí você tem também uma dinâmica da rede, né? Então pensa que os processadores, né, os ASICs, no fundo, assim, os mineradores, né, estão ficando cada vez mais especializados, cada vez melhores, né? E cada vez processando mais. Mas ele tem uma lógica econômica por trás ali. Então, assim, ele tem, obviamente, um custo, um CAPEX ali que você tem que pagar o minerador e depois, principalmente, você tem um custo, um OPEX que a gente chama, mas é um custo ali de você manter aquilo, um custo de administração, um custo principalmente de eletricidade, aquela coisa toda. Então, essa conta tem que fechar. E essa conta se autoajusta ali relativamente rápido quando você olha na rede, né? Então, se isso não está valendo a pena pelo preço do Bitcoin, para a turma ali que está recebendo essa recompensa que agora é pela metade, depois pela metade, depois pela metade, o cara começa a desligar máquina, porque o cara não vai pagar para trabalhar, né? Então, tem uma relação que, óbvio que você tem vários modelos por aí, mas assim, ainda não é claríssimo, não é consenso de como é que ela influencia exatamente no preço, mas que basicamente você tem que conseguir pagar a conta e isso força também a uma lógica de você jogar o preço para cima. E aí você tem também uma influência de o que a gente chama de long-term holders. Aquela turma fala assim, opa, o preço está bom, eu acredito muito nesse negócio, eu vou guardar. Esse negócio eu vou segurar muito tempo, então você reduz estoque. Então você tem um processo ali que econometricamente é complexo à beça, que eu não vi ninguém conseguir fazer um modelo robusto o suficiente para todo mundo ganhar consenso e falar assim, não, esse aqui, ó, esse aqui é isso mesmo. Mas agora, quando a gente só olha a história, quando a gente olha para trás, assim, é o que a gente falou, esse negócio é bem reloginho. Ele está funcionando assim. Como é que ele se dá exatamente para você conseguir fazer prever o microclima ali? Isso aí, eu acho que a gente não chegou lá, não.
Mas foi um ponto interessante isso, porque eu tinha ouvido poucas vezes o pessoal falar sobre a ótica dos mineradores. Porque, de fato, pensando em estoque e fluxo, realmente, o fluxo agora faz muito pouco peso. Mas para o cara que está lá minerando, investindo capital para comprar máquinas, pagando a conta de energia milionária dele, ter fluxo menor afeta pra caramba o negócio. Total. Ele pode sair do negócio e isso afeta a rede, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho mais obtusa. Eu acho que a influência do halving nos preços no mercado é 110% psicológica essa altura do campeonato, como você bem ilustrou. O fluxo é irrelevante perto do estoque e, sei lá, hoje minera alguns milhares de Bitcoin por dia, sendo que o volume de Bitcoin nas exchanges é de milhões de unidades. Então, mudar de 6 mil para 3 mil por dia não vai mudar nada, se os caras venderem tudo ou segurarem os mineradores. Inclusive, na Paradigm, a gente fez um estudo há uns 2, 3 anos atrás, mapeando as principais pools de mineração e tentando ver se tinha alguma relação entre movimentos delas para as corretoras, ou seja, vendas dos mineradores e movimentos nos preços. Deixa pouco. Não tinha quase nada de valoroso ali no sinal. Então, a minha opinião é de que é puramente psicológico, mas de fato a história vem se repetindo. Então é meio que burro você negar que o sinal existe e, sei lá, tentar usar ele para se posicionar, né? Sobre essa questão do custo do minerador, é claro que isso é importante, afeta muito a vida do minerador, mas aí entra o ajuste de dificuldade, que é o que vai dar o Nobel pro Satoshi Nakamoto um dia, né? Em 2016 ele foi... Você sabe dessa história, né? Que ele foi pré-nomeado. Sério? Foi. História, você pode dar Google nisso. E na verdade, a candidatura dele foi impugnada. Porque ele não era uma pessoa de notório conhecimento de uma história dessa, assim. E basicamente foi impugnado pela turma que ganhou. Mas em 2016, dá uma olhada lá. Mas, ó, só para fazer o ponto, eu não discordo do que você tá falando, não. Eu só não consigo concordar 100% que é isso. Eu acho que esse que é o grande ponto, tá? Eu acho que você tem uma chance razoável de você estar completamente correto. E você é um cara que estuda... o legal eu chamo ele de Gaúcho, tá? Porque eu conheci ele assim, o Felipe Gaúcho, mas o Felipe Santana, ele vai no detalhe da coisa, ele vê os dados que ninguém vê, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que você está até melhor posicionado para falar isso. A única questão é que me parece, justamente por esse relojômetro, assim, tem uma relação que coloca muito mais variáveis do que muitas vezes só o próprio minerador ou só a questão de oferta e demanda ou só... Assim, é que vai correlacionando com o long-term holder, que é assim, que eu olho e falo assim, cara, talvez exista algum modelo aí que a gente não está vendo. Mas eu concordo que hoje a maior probabilidade é que isso seja psicológico, sim. Você vê, a gente está entrando o quê? Agora quase que num quarto grande ciclo desse, né? Entre todas as halvings, né? E é o que eu estou falando, as pessoas... Não foi aqui nessa sala, nesse momento, nesse podcast, que a gente concluiu, a gente vai mostrar aquele gráfico assim. Esse gráfico tá aí para quem quiser fazer. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Né? Então, assim, isso tem um efeito nas pessoas, enfim, e nos investidores. Fala assim, não, deixa eu me antecipar isso, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar ali. Mas volto a dizer, assim, na nossa opinião, a melhor forma fica long. Assim, não tenta operar esse negócio, você provavelmente vai perder dinheiro. A Malu, ela citou um exemplo, mas eu lembrei de uma seguidora que mandou para mim uma vez... Aquela caixa de perguntas do Instagram é o seguinte, ela falou, meu marido tá operando cripto, só Bitcoin, e ele ganhou 300% no último ano. Você acha que ele deve lançar um curso? Aí o Bitcoin naquele ano tinha subido quase 500. Eu falei, qual vai ser o nome do curso, né? Gaste tempo e ganhe pela metade? Porque no final ele ficava comprando e vendendo, se ele só tivesse comprado e segurado, ele teria ganho mais naquele período. E o que eu acho muito interessante do Bitcoin é que tem aquela teoria da eficiência dos mercados, né? Então, todo mundo está vendo a informação amplamente divulgada de como funciona o Bitcoin. Eu não sei se isso confirma a eficiência, porque o pessoal está comprando depois dos períodos temporais, né, em certas áreas, ou se não confirma. Porque se todo mundo sabe que vai se repetir, o preço deveria subir antes, né? É que nem aquela história do sell in May and go away, né? Tipo, maio é um mês ruim para o mercado. Se todo mundo acredita nisso, então o pessoal vai vender em abril. Aí vai cair em abril, aí vai ter gente comprando em abril e maio vai subir, por exemplo. E mesmo assim as pessoas não fazem isso com Bitcoin. Então, é isso que eu Porque acho toda curioso. vez que você... eu não sei se é um mercado ineficiente demais que tá baixo, ainda. Você compra, aí o povo fala, meu Deus, tá fazendo merda. Aí, toda vez, tá comprando? Por quê? Tá fazendo merda. Aí, quando tá aumentando e você fala, vou vender, o povo, mas vai vender, larga de ser burro. Aí, tipo, não faz sentido. Não, é curioso, porque aquilo que a gente estava comentando antes do podcast, né? De como as pessoas querem pagar caro ao invés de pagar barato. Na terceira turma do Viver de Renda Cripto, a gente praticamente acertou o fundo do Bitcoin. Que teoricamente seria o melhor momento. Não, seria ótimo aprender poder e comprar ali. O fundo temporário, né? Tava em torno de 20 mil, depois veio a quebra da FTX, caiu mais, foi para 16. Mas a gente acertou o fundo durante um período de uns 5 meses, estava ali no fundo, 16. oscilando ali.
E aí, era uma ótima turma. O pessoal que entrou pôde comprar muito bem, mas atraiu pouco interesse das pessoas. Até desenvolvi uma máxima no meu canal que eu falo com a minha equipe. Se é ruim de postar, porque vai dar pouco view, então é bom de comprar. É tipo querer postar comprando ações agora. Ninguém quer ver isso. O pessoal quer investir em renda fixa. Ou querendo comprar cripto até dezembro do ano passado. Quando caiu para 16, o pessoal falava que é para 12 e os haters falavam que é 0, né? Mas ninguém entrava vendido. Esse é um ponto interessante, né? Ninguém me mostrou lá a boleta falando, não, comprei o ETF lá que opera inverso, que tem lá nos Estados Unidos. Ninguém fez isso. E olha que você comprou, hein? Diariamente lá, quase no É fundo, isso, né? todo dia o pessoal mostrou falando. pra galera Nossa, ainda. mas é burro? É mesmo. Felipe, Tá fazendo isso? marque as minhas palavras. Eu vou fazer um vídeo no YouTube ainda vendendo uma quantia muito grande em Bitcoin e dedicando a todos os analistas, economistas e financistas que fizeram que eu pudesse comprar barato. Graças a vocês isso aconteceu no final das Aí no contas. final vai ter chupa? É. Não, eu sou uma pessoa fina, Bolorinho. Isso não vai acontecer.